Estamos juntos já na parte da manhã, vivendo na graça superabundante. Isso mesmo, a graça do Senhor, ela tem sido derramada sobre nós todos os dias. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Não aceite menos do que isso, querido. Muito tem sido pregado em muitos redutos, né? Em muitos arraiais, que o ser humano é fraco, que o ser humano é o pó da terra, né? Nós sabemos que voltaremos para lá, mas a palavra do Senhor diz que Ele nos regenerou, nos trouxe do pecado, da morte para a vida, e vida em abundância, ok? Então nós estamos sempre falando aqui com vocês sobre esta questão. Nós, como seres humanos, somos amados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Somos amados por Deus. Ele é o nosso Abba Pai, né? Quando você vai em Israel, você ouve muitas crianças, né, ali falando sobre Abba, papai. Papai significa, né, Abba Pai. Abba Pai é um pai pequenininho, né? É no sentido, não pequenininho, mas no sentido carinhoso, paizinho, aquele que está próximo. Então, o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso papai, ok? É o Abba Pai. Hoje nós vamos falar sobre o genuíno arrependimento, ok? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que você me acompanhe para que nós possamos, né, fazer todos os dias e termos aqui essa disposição. Quero mandar um abraço também para Zeli. Zeli, Deus te abençoe, Zeli, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muito, né? Pode acenar para você aqui também. Zeli sempre nos acompanhando aqui pelo Facebook, e o pessoal está chegando. Então compartilha também essa live que nós estamos fazendo para outras pessoas que você gostaria que ela recebesse o Evangelho da Graça, recebesse esse Evangelho que tem trazido alegria, tem trazido um fardo leve, que Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. Nós temos visto em muitos redutos, muitos arraiais, né, que o fardo tem sido pesado. Você entra e sai de algumas denominações com aquele peso nas costas, parece que você está, né, sendo massacrado. Então a palavra do Senhor, ela vem trazer liberdade, libertação de todo jugo pesado, ok? Então nós vamos falar hoje sobre o genuíno arrependimento. O que é o genuíno arrependimento, querido? Então você que tem já me acompanhado, eu sempre tenho dito que a palavra de Deus, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então venha comigo, já está chegando a hora de nós estarmos aqui buscando a palavra, o devocional diário. Então você já inicia com o devocional diário. Então toma um café comigo, para que nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais aqui junto com você, meu amigo, minha amiga. Então, o genuíno arrependimento. Tem uma história que conta que a palavra arrependimento, ela tem uma base profunda muito legal para a gente aprender. Então essa palavra, ela vem, né, do hebraico, e nós vamos falar sobre isso. Mas como tenho falado até aqui, aqueles que são filhos de Deus, ok? Nascidos de novo em Cristo Jesus, têm direito de viver de forma superabundante, por causa da graça que está sobre eles. Sobre quem? Sobre os filhos de Deus. E isso é o que Deus mais anseia que aconteça conosco. Todos os dias Deus anseia estar perto de nós, né? Por que você ora? Muitas das vezes as pessoas não sabem por que oram. Oram muitas das vezes para pedir, para solicitar, mas a oração é o momento que você está mais próximo de Deus.
É como se você estivesse falando com seu pai, com sua mãe, com a pessoa que você ama. E quando você fala, você tem que falar perto. Então o que eu entendo, quero que vocês entendam. A oração, ela traz Deus para perto de você. Então é o momento que Deus tem para estar conversando com você, é o momento que Deus tem para estar te orientando, não somente de solicitações, de pedidos, mas também de agradecimentos. Então nós vemos que a graça está sobre ele, e é isso que Deus mais anseia que aconteça, que você busque o Senhor, esteja próximo de Deus. As bênçãos do Senhor já foram derramadas sobre você através do Calvário, através da cruz de Cristo. Então você já recebeu, aqueles que já são cristãos, aqueles que já receberam a Cristo, já creram, né, e creem no Senhor Jesus Cristo, eles já estão salvos pela graça de Deus, porque isso é um evento. Você acreditou em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz lá em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é uma questão de crença. Se você crê, o evento acontece, você já recebe a Jesus Cristo, ok? Então você já está salvo nesse momento. A partir desse momento há uma transformação através do Espírito Santo de Deus. Então quando a gente fala de arrependimento, nós estamos falando que, ao falarmos sobre este assunto, saber os significados originais que emergem do hebraico do Antigo Testamento, do grego do Novo Testamento, ok? Nos levará a um entendimento mais amplo sobre a genuína graça de Deus. Então nós vamos aprender hoje o que é arrependimento. De onde saiu essa palavra, né? De onde saiu? Há três palavras no hebraico para arrependimento, que é Nahan, que se pronuncia, né? A gente escreve como Nacham, N-A-C-H-A-M, né? Nacham, mas na realidade se pronuncia Nahan no hebraico. E Suv ou Shuv é uma variante dessa palavra Teshuvah, ok? Parece meio complicado, mas é como você se pronuncia, né? Essa segunda é Shuv, literalmente significa retornar, né? Shuv, retornar no hebraico. E por implicação toma o sentido de arrependimento ou arrepender-se, ok? Então no hebraico a leitura é feita da direita, sempre da direita para a esquerda. É o contrário da nossa língua hoje, português, que é da esquerda para a direita, ok? Então, e cada letra do alfabeto tem um significado triplo. A própria letra em si, um número e um símbolo. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, a letra Aleph, embora originalmente não tenha som, é um apóstolozinho assim, né? Um Aleph, que a gente chama no hebraico, não tem som, como acontece com o nosso H. Muitas vezes é usada para representar algumas de nossas vogais. O H, por exemplo, ele entra no meio de uma palavra ou no início de uma palavra, mas ela não tem som, né? Por exemplo, hebraico é escrito com H, mas a primeira letra, o primeiro som que nós falamos e ouvimos é o E, hebraico, né? Apesar de ter ali o H na frente. Então nós vemos aí que são letras sem som. O Aleph, por exemplo, é a letra sem som. E em especial o A e o E. Mas, né, você vai observar que ela também representa o número 1. O Aleph, por exemplo, representa o número 1, que é a primeira letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e vai embora. São os alfabetos, né? É o alfabeto, melhor dizendo, do hebraico. É um pouquinho complicado, me parece complicado, mas você vai estudando, você vai vendo, né? Vai ali buscando conhecimento,
você observa que não é tão difícil assim, ok? Você aprender o hebraico ou o grego. Mas, de certa forma, a Bíblia hoje, né, o Antigo Testamento, ela foi escrita em aramaico, hebraico, e o Novo Testamento em grego. Então você tem que buscar conhecer um pouquinho mais para você ter os significados das palavras, porque eu sempre digo que todo texto sem contexto é pretexto para se jogar no cesto, porque as pessoas tiram da palavra de Deus algumas palavras, algumas frases, né, alguns versículos, e fazem uma regra, né? Nós, como teólogos, entendemos e fomos ensinados que a palavra de Deus é regra de prática e fé. Na realidade, eu não digo que é uma regra, porque regra você tem que estar sempre dentro de um alinhamento, né? Eu digo que a palavra de Deus, ela é fé e esperança para nós. Nós hoje, na nova aliança, nós entendemos que a fé é de fé em fé, de glória em glória, que nós vivemos a nossa vida debaixo da proteção do nosso Pai, na crença naquele que fez todas as coisas e consumou todas as coisas, que é Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo, eu aceito a salvação, e dali por diante nós temos uma vida de transformação, ok? Então, quando nós nos arrependemos, nós entendemos que através dessas palavras que eu estou dizendo a vocês aqui, né, até porque, além disso, o Aleph tem por detrás de si um símbolo do qual se originou. O símbolo que dá origem ao Aleph é o boi, por incrível que pareça. O Aleph, ele tem triplo sentido, né? Toda letra hebraica tem um triplo sentido. Ele é o número 1, ele representa uma figura que é o boi, ok? E vou dizer outra. Antes de ser uma letra, o Aleph era representado pelo desenho da cabeça de um boi. A segunda letra é o Bet. Bet significa casa, né? Betel. Bet-El significa Bet-El. El significa Deus, casa de Deus. Por isso que é Betel, né? Casa de Deus. Caso esteja escrito com um ponto, Dagesh, no seu interior, o Bet corresponde ao nosso B, aqui do nosso alfabeto, ok? Sem o Dagesh, ele tem um som de V. Sem o Dagesh, ele tem um som de V. Mas o Bet também representa o número 2. Aleph 1, Bet 2, ok? E o símbolo que o representa é uma casa. É uma casa. Ali representa uma casinha, né? Por isso que eu disse a vocês que Bet significa com El, Bet-El. Significa casa de Deus. Casa a Betel, quando você junta as palavras. Se extrairmos os sentidos referentes aos símbolos da palavra, encontraremos um código que fala por si mesmo. Vamos começar com a palavra Naham, que, conforme eu disse anteriormente, se pronuncia Naham. No hebraico, essa palavra é formada por 3 letras. Nun, N-U-M, que significa Nun. Et, que é o H ali. Men, o Nun é representado por um peixe saltando na água. Um peixe saltando na água. Olha só. Então, o judeu, ele trabalha muito com imagem, né, para que ele pudesse decorar ali o alfabeto. Quando é criança, então ele trabalha com as imagens, e ele começa a decorar o alfabeto. Aleph é um boi, Bet uma casa, e assim sucessivamente. Então ele ia decorando isso para facilitar o entendimento, ok? Então vocês vão me entender aonde eu quero chegar com isso, né? Quando eu falo de arrependimento. O arrependimento, como eu disse, é formada por Nun, Et, Men e Nun, ok? É simbolizado por uma cerca e significa separação, o Het, uma cerca. O Men é representado, né, por muitas águas e simboliza o caos.
Então, quando analisamos o simbolismo dessas 3 letras juntas, é fácil, olha só, preste atenção. Ver o significado que está escondido, codificado na palavra Naham, ok? Mandar um abraço aí pro Iata Costa, que Deus te abençoe, Iata. Vem conosco aqui para que nós possamos aprender juntos. Então, arrependimento é Naham, é vida, e portanto produz o que? O Nun, agora o Nun, juntando todas elas, né? Naham é vida, o Nun que nos separa, o Et do caos. Juntando tudo dá arrependimento, ok? Você reparou bem, arrependimento é vida e portanto produz vida, nos tirando dos caos, né? Que é provocado pelo pecado. Então, arrependimento significa vida que nos tira do pecado. Então, você já entendeu aqui. Naham Nun Het, vida que nos tira do pecado. Então, esse arrependimento, ele tem que ser genuíno, aquele que nos separa do pecado. Quando eu me arrependo, né? Quando eu não quero mais viver essa vida promíscua, essa vida cheia de defeitos. É claro que isso inspirado por Deus em nossas vidas, quando nós entendemos que Deus, Ele é tudo em nós. Tudo que fazemos é para Deus, tudo volta para Ele, tudo será para Ele. Então nós temos que entender que tudo que nós fazemos é do Senhor Jesus. Mandar um abraço aí também para o Alcindo Graça, que Deus te abençoe, Alcindo. Faz tempo que a gente não se fala, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então tudo é feito e tudo é direcionado para Ele. Então as palavras, né, no hebraico, quando nós entendemos que Naham, Bet e Riv são palavras de arrependimento no hebraico. Então você vê que Naham é vida, Nun é o que nos separa, e do caos. O que é o caos? O caos é o pecado, é o que tem trazido tanto dano à humanidade. Então o pecado é quando você erra o alvo, você peca, você errou o alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Jesus é o nosso alvo. É a Ele que nós devemos direcionar toda a nossa vida e nele confiar para que Ele possa nos orientar através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos estar aprendendo a cada dia quais são os significados da palavra, o porquê que ela nos conduz a esse caminho, para que nós possamos ter um caminho perfeito e sem mácula, porque o caminho do Senhor ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas estamos em transformação, estamos caminhando no caminho, né? Muitas das vezes a gente observa que a palavra de Deus ela nos dá a direção daquilo que nós somos, ou daquilo porque através da lei antiga, né, da antiga aliança, a lei ela representa aquilo que nós somos. É a mesma coisa, você pega um espelho, né, a lei ela serve para isso, para mostrar quem você é. Ela não serve para purificar você. Os 10 mandamentos, os 613 regras, né? Os mandamentos do judeu, isso era da antiga aliança. Hoje nós estamos numa nova aliança. Jesus não veio para jogar fora, mas Ele veio para cumprir a lei. Cumpriu a lei, beleza, agora nós temos uma nova aliança. Não estamos debaixo da antiga aliança, estamos debaixo da nova aliança, ok? Então, a nova aliança é diferente da antiga aliança. Estamos debaixo da graça. Antigamente, lá atrás, lá nos antigos, né, na antiga aliança, você tinha que fazer para receber. Hoje, nós recebemos para fazer. É o contrário. Olha só que bênção. Então, você recebe do Senhor as bênçãos, recebe a palavra, recebe Cristo, porque Ele já morreu por nós na cruz.
ok? Então, quando você ora, quando você jejua, quando você busca em Deus, não é porque você quer estar mais próximo de Deus ou querendo que aquilo seja algo assim feito por você, méritos próprios, né? Justiça própria. Não, não precisa mais disso. Nós já temos o Senhor Jesus. Ele já vem como dádiva, vem como presente para nós. Então, o presente já foi colocado para nós na cruz do Calvário. Ele não merecia estar lá, mas ele foi para lá, porque Deus fez justiça em Cristo para que nós tivéssemos o pecado sanado, todo o pecado purificado. Nós somos Cristo na terra. Quando você acredita, crê no Senhor Jesus, tudo transforma na sua vida. Você agora é uma pessoa purificada, você é uma pessoa santificada em Cristo. Você é uma pessoa, você foi justificado em Cristo. Preste atenção, ok? Você não está na antiga aliança, você está na nova aliança. A nova aliança nos regenerou, nos trouxe de volta, ok? O Senhor Jesus desceu para nos dar vitória, para nos dar salvação. Não só salvação, como uma vida abundante, ok? Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. Então, você reparou bem que arrependimento é vida e, portanto, produz vida, nos tirando do caos que é provocado pelo pecado. A outra palavra é shuv, que no hebraico é escrito com 3 letras, S-H-In, né? E no Vav e Bet. Lembrando sempre que a escrita hebraica se lê da direita para a esquerda. Isso aí já é a leitura tradicional do hebraico. Originalmente se escrevia com apenas 2, né? A letra Shin tem por origem a imagem de 2 dentes ou de uma chama e, portanto, tem um significado ligado à destruição por fogo. A letra Bet tem por origem a imagem de uma tenda ou uma casa, por isso que eu falei Bet, casa. Como dito, shuv significa retornar e, por implicação, toma o sentido de arrependimento ou arrepender-se. Retornar. Retornar o quê? Você está indo numa direção e você se arrepende, você retorna. Você muda a direção. Ok? Então, por isso que a palavra shuv, o significado dela no hebraico é retornar, né? Se arrepender. Se arrepender é retornar, voltar daquilo que você estava caminhando. Para onde você estava caminhando? Para o lugar obscuro, para o lugar sombrio, que é o pecado. Você volta para o Pai, ok? Então agora veja que shuv vem da palavra hebraica shavá, que significa ser levado cativo, Quando após uma guerra alguém era levado cativo, era comum que seus captores, né, queimassem sua casa e destruíssem todas as suas propriedades para a pessoa para que ela não tivesse para onde voltar. Então ela teria que ir de qualquer forma, ok? Então nós vemos que tudo tem sentido que nós falamos através da palavra de Deus. Então arrependimento é você retornar do lugar para onde você estava indo, que é um lugar obscuro, lugar sombrio, lugar de pecado. Você retorna para o Pai quando você volta, né? Quando você volta. Então nós vemos que essa palavra é muito ampla, por causa da cruz. Retorne à graça. Aqui está, né? Por causa da cruz, retorne para a graça de Deus, a graça que foi derramada sobre nós. Os conceitos que essas palavras trazem é contrário ao que muitos fazem quando percebem que erram, sentem vergonha do seu pecado, se escondem, né? A última live que eu fiz, ele estava falando sobre o pecado de Adão. O que Adão fez? Quando ele pecou junto com Eva no jardim do Éden, em vez de eles irem atrás do Senhor e explicar a situação, o que houve, né? Por que a serpente enganou Eva,
e ali colocar para o Senhor, eles se esconderam tentando tapar através de uma folha de figo as suas vergonhas, né? As suas vergonhas, tentando dar um jeitinho para esconder o pecado. Muitas pessoas têm feito isso hoje no nosso meio. Então, esconder, se afastam de Deus porque sentem vergonha, condenação. É nesse momento que você que está passando por esse caminho, né, de condenação, por esse caminho de culpa, você tem que retornar para o Senhor. Você tem que se arrepender, retornar, voltar para o Senhor, não ter vergonha do Senhor. Porque muitas pessoas têm vergonha e se afastam de Deus. E quanto mais se afastam de Deus, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando você se afasta de Deus, você está próximo do pecado, próximo da escuridão, do caos. Então, aí sim vai trazer problema para você. Então, entenda nessa manhã que todas as vezes que acontecer algo que te machuca profundamente, te magoa, alguém fez algo para você, volte para o Senhor. Não se esconda, não faça como Adão e Eva, que se escondeu e se afastou do Senhor. O Senhor foi no jardim do Éden e começou a procurar Adão. Adão, onde você está? Você está escondido por quê? Quem foi que te falou isso? Então, quer dizer, eu vejo que o Senhor, Ele é amoroso. O Senhor, nosso Deus, Ele é amoroso. Ele é gracioso quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. E Ele nos dá a graça. Ele vem com o seu amor para nos purificar dos pecados. O sangue do Cordeiro já foi derramado por nós. Então nós temos que receber o sangue. O senhor está dizendo, pastor, que nós não vamos pecar mais? Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que vamos continuar pecando. Mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Você é santificado, você já foi purificado no Senhor. Entenda isso. A grande diferença hoje, né, da antiga aliança para a nova aliança é que nós já estamos purificados. Estamos purificados. Mas você vai continuar cometendo delitos, falhas? Sim, nós somos falhos. Mas quando nós estamos retornando, retorna para o Senhor. Sempre quando acontecer alguma coisa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Retorna para o Senhor, que Ele vai sempre te purificar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem está em Cristo Jesus não há condenação. Ninguém pode condenar. Então, é isso que você deve receber hoje. Receba essa palavra, o arrependimento, o shavá. Shavá, que é arrepender-se em hebraico, né? Quando você se arrepende, você recebe a palavra, recebe aquilo que o Senhor tem derramado por você, que já foi derramado. Você não tem que voltar novamente, né, lá na antiga aliança, cumprir os mandamentos, né? Quando você está em Cristo Jesus, quando você está apaixonado por aquela pessoa que te tirou das trevas, você quer estar próximo dele. Isso é fato. Ninguém, na sua sã consciência, quando é liberto, quando recebe algo que é uma dádiva, um presente, ela quer jogar isso fora, de forma alguma. Então, quanto mais amor o Senhor nos dá, mais amor nós passamos. Você consegue amar diante daquele que nos amou primeiro. Se você observa as pessoas que são rancorosas, pessoas que não têm amor no coração, elas vivem reclamando, vivem murmurando, vivem falando coisas que não prestam. Ela começa a trazer isso para si. É horrível você ficar perto de pessoas dessa forma, que vivem pensando isso. Tudo que vai fazer não dá certo, isso aí vai dar errado. Uma pessoa negativa. Eu detesto ficar perto de pessoas negativas, porque pessoas só trazem coisas ruins, energias ruins, códigos ruins. Mas quando você anda
do lado de pessoas de fé, vai dar certo, Deus é conosco, tudo que nós colocarmos as mãos será abençoado, já está abençoado. Então, essa é a atitude de um cristão, essa é a atitude de pessoa de fé. Pessoa de fé, ela não enxerga o que vai acontecer, mas ela espera no Senhor que já aconteceu. Olha a diferença. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É em Cristo. Então você tem que ter fé, querido. É de fé em fé, de glória em glória. Você vai viver uma vida melhor. Você começa a profetizar. O que eu creio, eu falo. O que você está crendo? Quando você crê corretamente, você tem uma vida correta. Você vive uma vida correta. Uma crença correta. Tem muitas crenças limitantes que te atrapalham, né, no dia a dia. Por isso que você não desfruta e não anda, não caminha. Porque as pessoas ficam atrás de crenças que foram aprendidas lá atrás, que estão te travando. Destrava isso na sua mente. Destrava. Quando você destravar isso na sua mente, tudo vai melhorar para você. Quando você tem Cristo na sua vida, Cristo é aquele que te dá esperança. Esperança. Então, a nova aliança fomos feitos segundo Jesus é. Como diz lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 17. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então recebe isso, querido. Preste atenção nesse versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Segundo que ele é, nós também somos neste mundo. Jesus é santo. Então nós também somos santos. Você pode observar uma coisa. Sempre quando eu tenho a oportunidade, eu faço essa pergunta e a gente observa assim, uma confusão danada na mente de muitas pessoas dentro da igreja hoje. Quando eu falo igreja, dentro das denominações, porque nós somos a igreja. Se a pessoa é santa ou se ela é pecadora. Ela fala que ela é santa e pecadora ao mesmo tempo. Isso se chama esquizofrenia. Ela não sabe o que ela é. A palavra do Senhor diz lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 17, que segundo ele é, também nós somos. Ele é santo. Ele é santo. Então nós somos santos. Ele é justo. Nós somos justos. Já fomos justificados em Cristo. Ele já nos justificou na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para nos purificar, para levar toda a nossa enfermidade. Então não aceite essa enfermidade. Lança fora. Estou sentindo uma dor no peito, pastor, estou sentindo uma dor. Lança fora, profetiza, começa a falar. Doença, saia em nome de Jesus. Você não faz parte do meu corpo, porque você é de Cristo. Peça ao Senhor longevidade, peça saúde a Deus, peça. Muitas pessoas não pedem. Solicitem os seus sonhos, coloque os seus sonhos para frente. Então, você está na nova aliança. De posse dessa nova condição, tá? Nosso foco não pode ser mais o pecado, de forma alguma. O diabo ou o inferno. Muitas igrejas estão pregando, né? Sobre inferno, sobre pecado. O nosso foco não pode ser mais isso. Nós já fomos purificados, já fomos santificados no Senhor. Então, esquece pecado, esquece. Quanto mais você tem consciência do pecado, mais você vive no pecado. Olha como é que é loucura isso. É loucura. É a mesma coisa. Quando a sua mãe, quando o seu pai falava para você, não toque naquele objeto. O que gerou em você? A vontade de tocar naquele objeto. Criança é a mesma coisa. Quando você fala para ela assim, não toca naquilo, aí que ela vai lá querer tocar. Porque é consciência de pecado. Quanto mais você fala daquilo, mais gera no ser humano aquela vontade de estar perto daquilo. Então, o que a gente faz? Afasta disso. Evita ficar falando de pecado, evita ficar falando de inferno. Nós somos de Cristo, somos santificados em Cristo. Então, fala das coisas do céu, querido. Fala das coisas que Deus fez.
fale de quem você crê que é Jesus Cristo. Não de posse disso, você tem que entender que quanto mais colocamos o nosso foco nele, mais vitórias nós vamos obter. No foco em quem? Em Cristo. Todas as vezes que acontecer alguma coisa, algum delito, algum pecado que cometa você, aqueles pecados diários, que nós cometemos, olha para Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sempre lembre dele, porque é a força dele que fortalece você, não a sua força pessoal. Não tente você, pelos seus esforços próprios, pela sua justiça própria, chegar próximo de Deus. Não, o Senhor que veio até nós. Nós só temos que receber a aliança que Ele fez conosco e entender isso. Então toma posse disso. Então deixo bem claro aqui para vocês. Toma posse, mas também sobre qualquer adversidade que se ponha diante de nós. Então faça isso. Toma posse da herança que você já tem. A herança que o Senhor conquistou para você. Não foi você que através dos seus esforços próprios, de forma alguma você vai conseguir alcançar o coração de Deus. Ele já alcançou o seu coração. Você só tem que receber, você só tem que acreditar. Acreditar que Jesus morreu por você, derramou o sangue de Cristo por você. Eu não sei qual é a sua religião, não estou pregando aqui religião. Eu não sei qual a denominação que você faz parte, mas eu quero te dizer uma coisa. Aonde você estiver, se você ainda não tem Cristo na sua vida, se você não tem Jesus na sua vida, você pode recebê-lo agora. Agora. Nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos aqui. E eu quero que você repita comigo. Repita comigo. Eu recebo Jesus em minha vida. Repita. Eu recebo Jesus em minha vida. Recebeu Jesus, acreditou em Cristo, porque o Senhor nos deu Cristo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ok? Então não há condenação. Se algum pensamento ruim chegar na sua mente, de culpa, de condenação, de mágoa, lança sobre Jesus isso. Lança. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Lança sobre ele, porque ele vai te dar força para que isso tudo se afaste de você. Se vier algum pensamento ruim, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se vier alguma doença, eu sou a saúde de Deus em Cristo. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Entenda isso, você já recebeu. Então toma posse agora. Se alguém chegar falando diferente disso, você não aceite isso. Não porque você é o pó da terra, que você é o nada. Esquece isso. Esquece. Você é amado de Deus. Você é agraciado de Deus. Profundamente agraciado. Superabundantemente agraciado. Amém? Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Coloque suas mãos aqui, perto da minha, para que nós possamos orar. E nós estamos encerrando essa live. E lembrando a você que todos os dias nós estamos aqui a partir das 8h30 da manhã. Ok? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por mais essa palavra que o Senhor nos concedeu. Mais esse ensinamento, Pai. Que tudo que nós falarmos aqui seja para engrandecer e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Queremos colocar nas tuas mãos cada vida que entrou nessa live e que receberá essa mensagem, ó Pai, durante todo o processo nas redes sociais. Que essa mensagem seja levada para muitas pessoas, ó Pai. Nós cremos na tua palavra, usamos aqui esse caminho para conduzir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigado, Pai, nos dê saúde, nos dê paz, tranquilidade, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, não a nossa. É o que nós oramos, crendo naquele que consumou todas as coisas, que é em Cristo Jesus. É neste nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Aleluia. Lembrando a você que todos os dias nós estamos aqui a partir das 8h30 da manhã,
assim, ganhando aqui um tempo, gastando tempo com o Senhor, para que nós possamos iniciar já na presença de Deus, para que o Senhor venha continuamente nos ensinando e transformando a cada dia a nossa vida, para que nós possamos estar perto e mais perto do Abba Pai, do Paizinho querido. Amém? Deus te abençoe a todos vocês, o Iata, né, a galera toda aí que entrou, que Deus continue dando graça a todos vocês. Lembrando que amanhã, 8h30, estamos aqui de volta. E todos os vídeos que nós fazemos, as lives que nós fazemos, nós lançamos lá no YouTube, tá? Então, se você quiser também entrar no YouTube para que você possa ver ali os vídeos que nós estamos fazendo, Trilha da Graça Eleon Nantes, ok? Um grande abraço, beijo no coração e até amanhã.